Amém? Vem cá, pastor Edson. Levante a mão para cá, por favor. Senhor Espírito Santo, usa o teu filho de forma peremptória nesta tarde. Usa ele, glorifica o nome de Jesus, ó Pai. Edifica os corações, edifica esta igreja, que toda resistência já caiu por terra pela fé, nós cremos, e que o Senhor fale ao coração de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. É o capítulo de número 18. O verso é um verso de número 35. Nesta oportunidade, eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor Jesus por estar aqui com os irmãos nesta tarde. Louvar a Deus também pela vida do pastor Marcelo. Eu disse que o sigo já nas redes sociais e havia no meu coração um desejo de um dia estar nesta casa. Eu estive aqui na época do pastor Ronaldo ainda, um culto à noite, uma quarta-feira, muitos anos, e aprove a Deus nos trazer hoje aqui. Sou grato pela vida do Senhor, muito obrigado, Deus continue lhe abençoando. A vida do pastor Wander, eu estive em 2015, eu preguei lá no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Wander. Foi uma bênção, né? Deus continue. Ele não lembrou não, mas eu lembrei. A memória aqui é abençoada. Deus continue te abençoando. Foi a Roberta Félix, né? Nossa amiga que está lá nos Estados Unidos, pregadora, que nos levou lá. Aos amigos que aqui tem, pastor Joab Fabiano. Eu não sou pregador, quem é pregador é o Joab, né? Joab pregando, irmão, parece aqueles míssil Avarroque, né? O Mendonça é um 22, dá um tiro, uma carreira, mas 22 quando pega, mata, né? Então, dá glória aí. Ao pastor Gabriel é o meu professor de teologia. E falar na frente do professor não é nada fácil, né? Deus continue lhe abençoando. Pensa num menino bom, irmão. Esse aí tem a cabeça de Bíblia, né? Pastor João Paulo, juntamente com a sua família também, nosso amigo, muito obrigado por ter vindo. A todos que estão aqui, amém? Deus tem uma vitória para a sua vida nesta tarde. Lucas, capítulo 18, versículo 35, a epígrafe deste texto é o cego de Jericó. E chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Pegue na mão desse irmão aí da direita, da esquerda, e diga para ele: se tu não é pentecostal, tu vai passar mal aqui do meu lado. Glória a Deus. Ó, tem um crente pentecostal aqui. Meus irmãos, nós estamos já vivendo a última hora da igreja na face da terra. É uma grande realidade dizer aqui nesta tarde que Jesus está voltando. A vinda do Senhor está mais perto de quando nós aceitamos a fé. João, em 1 João 2,18, João diz: filhinhos, já é a última hora. Mateus, capítulo 24, versículo 12, versículo 13, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 11, Paulo disse: já é hora de nós despertarmos do sono,
pois a salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. Em Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse: porventura, quando vier ou retornar o Filho do Homem a esta terra, encontrará fé na terra. Este texto que nós lemos aqui, este milagre, se os irmãos lerem João capítulo 21, versículo 25, João disse que se todos os milagres que Jesus operou quando andou nessa terra fosse escrito no livro dos livros, não caberia, porque aonde Jesus passava, ele realizava milagre. Aonde Jesus entrava, ele fazia milagre, não é isso? E aqui é um texto ou um milagre que se fala muito, se prega muito, mas nós podemos aqui nesta tarde exaurir e extrair algumas lições de Deus para a nossa vida. Logo, quando você lê o Novo Testamento, que temos 27 livros, dentre eles 4 evangelistas, que são conhecidos como 4 evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e temos também o evangelho escrito por João. Cada evangelho foi escrito em uma época para um povo diferente. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, e João escreve na época que ele é pastor em Éfeso, e os anciões da cidade acharam por bem João escrever o evangelho do Filho de Deus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Já Lucas não. Lucas, ele não vai escrever de fato aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. Lucas é discípulo de Paulo. Na segunda viagem missionária, quando Paulo é acometido por enfermidade, e alguém chama um médico para cuidar de Paulo, Lucas vai sarar as feridas de Paulo. Paulo vê uma oportunidade de apresentar a Cristo a Lucas, e Lucas então, o Espírito de Deus o convence do juízo do pecado. Lucas aceita Jesus e agora, inspirado pelo Espírito de Deus, vai estudar 2 anos e meio e vai escrever os 2 tratados, que é o evangelho que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos, e também o versículo ou tema principal está em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora vamos lá, quando nós lemos esta passagem aqui, está escrita em Mateus capítulo 20, verso 29, e Marcos 10, 46 também narra esta mesma narrativa deste milagre que Jesus realizou na vida deste homem. Porém, há pequenas minúcias aqui. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 20, versículo 29, Mateus diz, pastor João Paulo, que era 2 cegos. Marcos 10, 46, Marcos chama de Bartimeu. Bartimeu não é um nome, é um subtítulo. Bartimeu, filho de Timeu. Agora, observe que, se você ler a Bíblia, tanto Mateus como Marcos coloca o cego na saída de Jericó. Já Lucas não, Lucas coloca o cego na entrada de Jericó. Peraí, pregador, por quê? Que lá em Mateus fala que era 2 cegos, né? Marcos o chama de Bartimeu, já o Mateus e o Marcos coloca o cego saindo da cidade. Vem agora o Lucas e coloca o cego entrando na cidade. É muito simples, se você estudar o contexto bíblico, histórico, havia 2 Jericó. Lembra do capítulo 1 de Josué, quando o Senhor chama Josué e disse: o meu servo Moisés morreu, levanta-te agora e passa o Jordão, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou te entregar, ninguém poderá te resistir. Só que quando chega no capítulo 6, tem os muros, tem as muralhas, mas muro não para quem tem promessa, muro não para quem tem chamada. Deus olhou para Josué e disse: fique tranquilo, pegue a arca, dê 6 voltas, e durante 7 dias vocês vão rodear os muros. No último dia, eles gritaram, diz aí, capítulo 6, versículo 20 de Josué, que quando eles clamaram, gritaram, as muralhas ruíram ao chão, as muralhas não caíram. A gente prega a queda da muralha, a gente canta, a muralha vai cair, mas está dizendo aí, a muralha ruiu ao chão. Já viu quando tem uma explosão de um prédio, quando o prédio cai ao chão, aleluia, a muralha não caiu para lá, a muralha não caiu para cá. Por quê,
pregador. Se cai para fora, mata o povo de Israel. Se cai para dentro, mata os inimigos de Israel. E nem sempre Deus te dará vitória matando os teus inimigos. Às vezes Deus te dará vitória deixando os teus inimigos de pé, para você ver o tamanho do Deus que você serve e o tamanho do Deus que você adora. Fique tranquilo, Ele é especialista em preparar uma mesa diante dos teus adversários. Então, esta Jericó aqui, pastor Marcelo, ela é amaldiçoada. Tanto é que se você ler 1 Reis, capítulo 16, os últimos versículos, Deus mata o filho de El, os seus 2 filhos, Deus matou, porque essa cidade vivia debaixo de maldição. A segunda Jericó, ela é abençoada, porque mora nela levitas, sacerdotes, cuidavam das coisas do Senhor do templo. Herodes constrói nessa cidade, Joabe, o palácio de inverno. Então, se uma é amaldiçoada, a outra é abençoada. Se você fazer um fundo de história e estudar aqui, havia de uma Jericó para outra 400 metros de distância. Alguns eruditos da Bíblia acreditam que aqui deu-se na divisa. É por isso que um diz que sai, o outro diz que entra. Mas isso não é interessante, irmão. O interessante é que Jesus passou. E onde Ele passa tem milagre. Onde Ele passa tem vitória. Onde Ele passa o cego enxerga. O paralítico anda. Eu tenho uma palavra para você. Esta tarde Jesus resolveu passar aqui na DAC e dar vitória para crentes aqui nesta tarde. Jesus está passando aqui neste culto nesta tarde. Se você ler a Bíblia, os 4 evangelistas, os maiores milagres que Jesus operou foi no período da tarde. Ele gosta de operar à tarde. E eu tenho uma palavra, esta tarde não vai ser diferente. Tem gente que fica lá em casa assistindo o Vale a Pena Ver de Novo. O que vale a pena ver de novo é Jesus operando aqui na terça-feira. É Jesus curando, é Jesus salvando. É Jesus operando nesta casa para o glória e honra do nome dele. Vamos lá. Aí a Bíblia diz que o homem é cego. Diga comigo, cego. Quando a gente fala de cegueira, o apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para não enxergar a luz do evangelho. As pessoas que estão lá fora, elas são cegas espiritualmente. Elas não conseguem ver o Deus que cura câncer, o Deus que cura AIDS. Irmão, 5 pão e 2 peixes, come o pastor Joabe lá em casa quando está com fome. Mas Jesus pega 5 pão, 2 peixes e alimenta uma multidão para a glória de Deus. Aleluia. Então as pessoas não conseguem ver. O diabo cega as pessoas. Mas como falo de cegueira espiritual, eu me lembro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 21. Narra a história de Ben-Hadad. Quem é Ben-Hadad? Ben-Hadad, ele é rei da Síria. Ele quer matar Jorão, rei de Israel. A Bíblia diz que agora Ben-Hadad faz emboscada, faz armadilha. Só que lá dentro de Israel tem um profeta por nome de Eliseu. Daniel 2:22, o Senhor revela o profundo, oculto, escondido, conhece o que está em trevas, e com ele o Senhor mora a luz. Amós capítulo 3, verso 7, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo para os seus servos e para os seus profetas. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e também os maus. Provérbios capítulo Zacarias capítulo 4, versículo 10, quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor tem um prumo na mão de Zorobabel, e ele tem 7 olhos que percorrem toda a terra. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patente diante dos olhos do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 25, graça te dou, Pai, porque ocultaste aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. A Bíblia está dizendo que o Senhor nos vê, Deus vê todas as coisas. Se o homem não te vê, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te olha. Deus está olhando para você nesta tarde. Então o rei ficou preocupado, porque todas as vezes que ele ia pegar Israel, Deus usava o profeta e falava para o rei, não vai em tal lugar, porque em tal lugar tem armadilha. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Só que quando o rei olhou aquilo, disse, vamos dar um tá em Dotã, vamos cercar. Do lado de Eliseu tem um moço chamado Geazim. A transliteração do nome Geazim no arcadiano, não é no hebraico, no acardiano, Geazim significa vale de visão. E crente Geazim é prova, irmão, aleluia. Aqui não tem não, só lá para o lado da Celândia
que eu moro, que tem uns crentes geazinhos, crente que não tem visão, só vê luta, só vê problema, só vê dificuldade, aleluia. Mas enquanto tem um geazinho, tem um Eliseu que tem, porque quem é de Deus, a visão é diferente, glória. Eliseu olhou e disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Levanta a tua mão que eu vim profetizar. Você não está só, mais são os que estão contigo do que aqueles que estão com eles. Nesta tarde vai ter vitória da parte de Deus. Cego. Segundo, ele está sentado na beira do caminho. Irmão, caminho é lugar de se caminhar. Terceiro, ele está mendigando. O que é um mendigo? Precisa de uma esmola para sobreviver. Quarto, ele não tem alegria. Como assim, pregador? Se você for aqui a um hospital mais próximo, quando você entra no hospital, você não vê as pessoas cantando. É um lugar de tristeza, de angústia, de aflição. Por quê? A enfermidade no corpo gera enfermidade na alma. Por exemplo, a pessoa tem 20 anos que tem um câncer. E aquele câncer está se desenvolvendo. No dia que ela vai no médico, que o médico dá o diagnóstico, diz: você tem câncer. No outro dia a pessoa caiu o dente, caiu o cabelo, emagrece. Por causa daquela palavra entra, a pessoa fica aflita. Agora, já viu o crente? O crente pode não ter R$1 no bolso, mas o crente é alegre. Neemias 8:10, não vos entristeçai. A alegria do Senhor é a nossa força. Jó capítulo 8, versículo 21, ele enche de riso teu lábio, tua boca de alegria. Jó capítulo 20, versículo 6, a alegria do ímpio dura só um momento. Salmo 16, versículo 11, nas presenças do Senhor, a plenitude de alegria. Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 45, 7, o Senhor te ungiu com óleo da alegria. Salmo 51, versículo 12, torna-me, ó Deus, a dar-me a alegria da salvação. Salmo 64, verso 10, o Davi disse: Senhor, a nossa esperança é alegria. Salmo 100, verso 2, serviu o Senhor com alegria porque Ele é bom. Salmo 122, o Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Provérbios 10, 28, a esperança do justo é alegria. Provérbios 15, 13, o coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 17, 22, o coração alegre é o bom remédio. Lucas, se tu não der glória, pastor vai fazer o apelo e tu vai aceitar Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17, 18, 19. Jesus chama o discípulo, aí diz assim: vai de 2 em 2 curar no meu nome. Aos discípulos vai de 2 em 2. Quando eles voltam, pastor Marcelo, eles voltam tudo alegre. Aí Jesus diz assim: Jesus, o teu nome é tão poderoso que além de nós curar, nós ainda expulsamos o demônio. Aí Jesus disse: não vos alegrar por causa disso, porque eu vi Satanás cair do céu como cai um raio de luz. Antes vos alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Lá fora o diabo chama a mulher de égua mocotó, lacraia a mãe dele. Aqui Jesus chama é pelo nome, é pelo nome, é pelo nome. O teu nome está escrito lá. A trombeta vai tocar e Jesus vai chamar o teu nome. Te alegra nesta noite, nesta tarde. Agora eu começo a pregar, foi a introdução. A Bíblia diz que Jesus vai? Diga comigo, Jesus passou. Quando Jesus passa, qual é o barulho que o cego ouve? A moeda caindo dentro da... Ele era acostumado a ouvir a moeda caindo na bacia, como diz o baiano, na cubuca. Só que Jesus vai passar. Quando Jesus vai passar, diga comigo, o barulho é diferente. Ó, ele está passando ali. Aonde ele passa tem barulho de glória, barulho de aleluia. Sabe qual é o segredo da vitória? O segredo da vitória está em ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ontem eu estava lendo o comentário do Mateus Henry neste texto. E eu absorvi algo. Ele diz que o poder de quem não enxerga está na audição. Então, quem ouve a palavra vai experimentar e vai enxergar o extraordinário de Deus. Porque tem crente que a vida dele não muda, entra ano e sai ano, porque ele gosta da revelação. É o culto do reteté. Tem crente, se não colocar a mão na cabeça dele e falar um balabalá, um balabaxeia, o culto para ele não prestou. E a maior profecia é a palavra. Ainda o que cura é a palavra, o que salva é a palavra, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra. Vamos lá, ele ouviu.
Provérbios 28, versículo 9. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração ela é abominável. João capítulo 8, verso 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hebreus 3, 7. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endurecer o teu coração. Jó 33, verso 4. O ouvido prova a palavra, como a boca prova a comida. Provérbios 7, 24. Filho meu, atende às minhas palavras e ouve a palavra que eu vou te dizer. Jeremias 22, 29. Terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Amós, dá glória, irmão, que eu vou continuar. Amós capítulo 8, versículo 11. Assim diz o Senhor: vai ter fome e vai ter sede na terra. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que ouvem a minha palavra. A igreja do Senhor precisa se voltar. Nós precisamos voltar os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. O crente que ouve a palavra, ele tem vitória. Ó, o cego está ali, Jesus está passando. O que está acontecendo? É Jesus que está passando. Quem? Aquele de Êxodo 15, 26. Jeová Rafá, o Deus que sara. Quem é? É o de Jó 5, 18. A mão dele fere, mas a mão dele também cura. Quem é? É aquele do Salmo 103, verso 3. É ele que perdoa toda a tua iniquidade e sara toda a tua enfermidade. Quem é? É aquele de Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa escapar das suas mãos. Operando Deus nessa tarde, quem impedirá? Quem é? É aquele de Jó 42, 2. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é, pregador? É aquele de Mateus capítulo 8, versículo 1, 2, 3, 4. Jesus curou um leproso. Quem é, pregador? É aquele de Mateus capítulo 8, verso 5, 6, 7, 8, 9. Ele curou o servo do centurião. Quem é, pregador? É aquele de Mateus 12, 13. Curou um homem da mão ressequida. Quem é, pregador? É aquele de Marcos 2. Curou um paralítico em Cafarnaum. Quem é, pregador? É aquele de Marcos 5. A mulher tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos, mas ela disse: tão somente tocar nas suas vestes, rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Quem é, pregador? É aquela de Lucas capítulo 13, versículo 11. 18 anos, pastor Marcelo, a senhora encurvada na sinagoga. Jesus chamou ela para o meio, tocou nela, ela endireitou e foi curada para a glória de Deus. Quem é, pregador? É aquele de Lucas 17, 10. De uma lapada só, ele curou 10 leprosos. Quem é, pregador? É aquele de João capítulo 5, o ano 38 anos, o homem esperando o movimento das águas. Jesus disse: pega a cama e anda, e o homem andou. Quem é, pregador? É aquele de João 9, o homem nasceu cego. Aí alguém disse: quem pecou foi o pai, foi a mãe. Não, não foi o pai, não foi a mãe. Ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Isso que tu está passando é para a glória de Deus. Isso que tu está passando é para a glória de Deus. Ele ouviu. E o segredo é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Tem gente que, irmãos, o salmista disse assim, ó, Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Antes do jogo do Flamengo, antes do Facebook, antes do WhatsApp, eita glória, tem um prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, aleluia, ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, e tudo que ele faz prosperará. Quer ter uma vida de vitória? Comece a ouvir a palavra. Valorize o seu pastor aqui que prega a Bíblia. Aleluia. Ele ouviu. Quando ele ouviu, gerou fé. Aí ele deu o segundo passo para receber o milagre. Qual? Ele clamou. Ele clama. Quem clama tem vitória. Ô irmão, se você entendesse o poder da sua oração, vamos lá. Jeremias 33, 3, clama a mim. Responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
Jeremias 29:13, buscar-me-eis, achar-me-eis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 59, versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem tampada os seus ouvidos para que possa ouvir o seu clamor. Mateus 21, 22, e tudo que você pedir crendo em oração, vai receber. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, perseverando em oração. Oh glória, a oração é a vitória, a oração é a porta do céu, a oração movimenta o céu. Deus trabalha através, eu achei lindo aqui nesta igreja, porque aqui é uma igreja que ora, aqui é uma igreja que tem oração, tem homem de oração, tem mulher de oração. É por isso que Deus opera, é por isso que Deus trabalha. Levante a tua mão, porque esta tarde tem vitória da parte de Deus, porque a oração, quando Josué clamou, as muralhas caíram por terra. Quando Ana orou, Deus tocou em Ana e abriu a sua madre. Deus vai operar através da sua oração. Daniel capítulo 6, 3 vezes ao dia, Daniel orava e o Senhor dava vitória. Aleluia, tem vitória para quem ora, tem vitória para quem clama, tem vitória para quem busca a Deus em oração. O segredo da vitória é orar. Tiago 5,16, ele disse, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Deus muda a história de quem ora. Deus trabalha em prol de quem ora. Olhe para a história dos grandes homens. Charles Spurgeon, John Wesley, Jerônimo Savonarola, homens que oravam, impactaram seus países com avivamento. Quem não lembra de William Seymour, o avivamento da Rua Azusa, 1906, orava 7 horas por dia, e aquele avivamento, o mundo foi impactado. Aleluia. A Assembleia de Deus nasceu através de 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, por uma revelação que receberam através da oração. Chegaram em Belém do Pará. Hoje nós temos, não sei, mais de milhões de crentes, almas que foram alcançadas através da oração. Deus quer trabalhar a teu favor, e Ele está dizendo nessa tarde, clama a mim que eu vou te dar vitória. Clama que eu vou mudar a história. Aleluia. Ele ouviu. Depois que ele ouviu, ele clama. Aí lá, do lado de Jesus tem uma multidão. Cala a boca, Jesus não vai te ouvir. Ó, está no texto. E a multidão dizia, cala a boca, repreendia, Jesus não vai te ouvir. Só que eu aprendo com cego. Sabe o que ele fez? Ele não desistiu. Ele perseverou. E hoje, quando eu estava orando lá em casa, Deus falou comigo, tem crentes naquele culto que está a um passo do milagre. Não desista, persevere. O segredo com Deus não é começar, porque começar todo mundo começa. O segredo com Deus é terminar. Está na Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Romanos 12:12. Alegra-te na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante em oração. Aleluia! Daniel 12:13. E tu, porém, meu filho amado, vai até o fim. Oh glória! Persevera, crente. Aleluia! Pastor, não consegui em 2023. Continua orando em 2024. Continua vindo para o culto à tarde, porque o Deus que dá vitória está aqui. E Ele está dizendo, persevera, porque tem coisas grandes para você, tem coisas grandes para a tua casa, tem coisa, pastor, mas a luta está grande daí. O teu Deus é maior, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é tremendo. O Deus que eu sirvo e adoro ainda é o Deus que muda história, ainda é o Deus que opera milagre, ainda é o Deus, eita, alabacanda, alabraxéria. Oh, levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para dar glória. Deus está dizendo, não desista do teu casamento, não desista do teu filho, persevera, porque o milagre vai entrar na tua casa. O Miquel, a Saua, Eminacandio,
reba, eminassi chorreminawa plomi. Entrou um varão aqui, minha hawassi. Entrou um guerreminute, deplobi, tugeplá. Entrou um varão aqui dentro, eita, a tuia plébia. E ele diz assim: eu vou tocar mal a pro, eu vou curar, eu sei, a maua, a mancho reba apoia a terra. Levanta a mão aí, eita, eu estou sentindo Deus aquela, a maua plominácia. Recebe a presença de Deus aí, pelo poder da sua palavra. Sinta a glória de Deus aqui nesta tarde. Será uma tarde diferente. Será uma tarde diferente. Eita glória. Urabaia selva. Remino cano remanto replobe. Entrou um ai. Eu estou se remidava plominácia. Amacomine camatuia plepla. Ebido caboto papa. Ai a sé, dá lugar, vai. Dá lugar. Tem crente pentecostal aqui? Eu sou do manto, irmão. Eu sou do mistério. Eita glória. Eu vou marchar aqui, pastor. Eu vou dar lugar para Jesus aqui. Eita. Abacama. Deus vai tomar a igreja agora pelo poder da sua palavra. Recebe a graça, recebe a glória agora. Olha lá. Ora patuia, papau, apomina, amancho, rebau, abominência. Desceu um mistério aqui, pastor. Desceu uma glória aqui, ó. Deus vai tomar as obreiras desta casa. A glória de Deus entrou. Amaba, pobre, papá. Remancho, tepla, placebo, rebla. Agora, adora, vai. Adora. A equipe de louvor aqui, por favor. A equipe de louvor, corre aqui. Eminância, prominência. Estemina, raçal, apoio. Remanacamato, rebla. É dado renovo, olha aí. É dado renovo, eita glória. Eita, dá lugar, vai. Deixa Deus tomar você. A Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus para, manda trazer o cego. Quem mandou o cego calar a boca teve que ficar ali para ver a vitória do cego. Quando o cego chega, Jesus pergunta: filho, o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. Conta para Jesus onde é a tua dor nessa tarde. Fala para Jesus o que você precisa. Fala para Jesus o que você necessita. Aleluia. Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que trabalha. Enquanto a equipe de louvor vai adorando, coloque a mão no seu coração. Melhor, você que precisa de um milagre, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui à frente, corre. Pastor João Paulo, corre aqui. Vem cá, pastor João Paulo, faz essa oração aqui. Corre aqui, corre. O que Deus vem. está falando. Aleluia. Isso, vem aqui.